Oi, meus amores, aqui é a Tia Dani. Hoje a gente vai estudar sobre a maior valorização da vida. Mas antes disso, vamos fechar os olhinhos, pensar em Jesus, em Meimei, irmã Sheila. Agradecemos, Senhor, as oportunidades de estudar com Jesus, as lições importantes. Que Meimei, que irmã Sheila possam continuar cuidando dos evangelizadores e das crianças. Que assim seja, graças a Deus. Bem, muito bem, meus amores. A gente vai falar que a gente deve valorizar a nossa vida, porque é uma oportunidade muito importante, valiosa para a gente colocar em prática o amor ao próximo, o amor a Deus, a caridade, para sermos bons. Então, a gente deve valorizar a vida. A gente deve respeitar o planeta Terra, onde vivemos, cuidar e respeitar as florestas, os animais, as plantas, os seres humanos. E a gente deve agradecer por essa oportunidade de encarnar, né? E a gente deve conservar. A gente vai falar de 3 leis para essa valorização da vida. Primeira lei, lei de conservação. A gente deve cuidar do nosso corpo, da nossa mente, cuidar do nosso planeta, dos bichinhos, das flores. E tem também a lei de reprodução. Nós, para encarnarmos, não é uma coisa muito fácil, não. Primeiro, a gente tem que arrumar um pai, uma mãe, que vai nos aceitar, e a nossa mãezinha vai segurar a gente por 9 meses. Tem alguns apressadinhos, né? Alguns espíritos apressadinhos que às vezes nascem com 7 ou 8 meses. Então, assim, a gente tem que ter 2 pessoas, né? Para encarnar, para a gente vir numa família. Então, a família é uma ideia genial de Deus. A lei de reprodução, que assim, a lei de reprodução, ela existe para quê? Para que a vida no planeta cada vez mais aconteça. Porque se não existisse um macho, uma fêmea, não ia existir filhos, né? Ou filhotes, por exemplo, lá no mundo animal. Precisa a vaquinha com o boi para ter um bezerrinho. Precisa do porquinho, da porquinha para ter os porquinhos. Precisa da galinha e do galo para ter as galinhas. O ser humano precisa de um homem e de uma mulher para que tenha a lei de reprodução e que o planeta seja povoado e que nós aproveitemos a vida. Aproveitar a vida é cuidando dela, seja cuidando do corpo, comendo com equilíbrio, bebendo líquidos, dormindo bem, dormindo o tempo necessário para o repouso desse corpo e também para a gente ir no plano espiritual, para ir renovando nossos fluidos, nossas energias. Existe também outra lei, que é a lei de destruição. A lei de destruição existe para que as coisas fiquem em equilíbrio no nosso planeta. Por exemplo, o cachorrinho às vezes come lá os insetos, mas ele come para equilíbrio. A gente não pode pegar, matar os bichinhos, ou maltratar, não alimentá-los, não cuidar deles, porque aí a gente vai estar indo contra uma lei, que é a lei de conservação e a lei de reprodução. A lei de destruição, ela existe para um equilíbrio do planeta. Então, às vezes, a cadeia alimentar, às vezes um vai estar comendo o outro, mas num equilíbrio. A gente não pode pegar e exterminar as abelhas. Não, elas existem para polinizar lá a plantinha, para dar mais outras plantinhas, ou o mel para outras coisas. Então, tudo tem uma finalidade, tem um equilíbrio.
Agora, não é certo nós destruirmos as florestas, derrubar as árvores para construir mais prédios, shoppings e tudo. Não. A gente, se tiver que construir nossa casa, né? Porque conforme a gente vai evoluindo, nossas casas são mais modernas, mais eficientes, né? Então, a gente tem que derrubar, mas tem que plantar em outro lugar para aquilo continuar vivendo, né? E a gente deve respeitar a vida do vegetal, do animal e da vida humana. Porque a encarnação é uma oportunidade única para a gente de sermos, colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. E a gente deve valorizar a pessoa que está grávida, gerando aquele bebezinho. A gente tem que ter um cuidado na gravidez, de cuidar da saúde, né? A mulher que estiver grávida, ela tem que cuidar da sua saúde, tem que ir no obstetra, tem que ir na consulta, fazer o ultrassom, para ver como é que está o bebezinho, tem que se alimentar, tem que beber água, tem que dormir direito, tem que fazer os cuidados todos necessários para que aquela gestação dê tudo certo. Que aquela gestação não vá dar em um aborto. Né? Porque assim, se eu não cuidar bem daquele nenenzinho, aquele serzinho que está crescendo na minha barriga, ele pode morrer. E aí vai ter que fazer um aborto, vai tirar, né, abrir e tirar aquele serzinho que morreu na nossa barriga. É claro que assim, existem casos que às vezes aquele espíritozinho não vai conseguir nascer, vai ser abortado, mas naturalmente, por algum motivo ele não vai encarnar. É diferente de quando a gente engravida e depois não cuida direito ou faz alguma coisa para tirar aquele bebezinho da barriga, abortar aquele bebezinho. A gente deve respeitar a vida. O aborto é contra a vida. E mesmo que a pessoa assim, seja muito nova e tal, a gente tem que ter todo um cuidado para que aquela gestação dê tudo certo. Mas se por um acaso não der, é porque aquele espírito precisou passar por aquilo. Mas nós devemos também educar os nossos filhos para que tenham todo esse cuidado para não fazer o aborto. Porque a gente vai marcando o nosso perispírito nessa parte ginecológica e aí numa futura vida eu possa ter uma dificuldade de engravidar. Porque eu lá atrás eu não cuidei e abortei. Esqueci, fui só querendo o oba-oba da vida. E fui me relacionando sem responsabilidade, sem pensar nas consequências. E aí, gente, a gente tem que lembrar que família, aqui ó, uma família. Família é uma ideia genial de Deus. E ela rege uma lei, que é uma lei de reprodução. Até nos bichinhos, né? Como eu falei para vocês. Eu li uma historinha que o nomezinho da menininha era Aninha. Vou contar bem pequenininho para vocês, tá bom? Era a Aninha, estava de férias e a mãezinha dela levou ela na casa da vozinha dela, da vovó. A vovó morava num sítio que tinha muitos bichinhos. Que tinha galinha, tinha porco, tinha vaquinha. E a menininha chegou, lanchou, né? A Aninha foi e lanchou com a vovó e com a mãezinha. Aí depois a mãezinha foi para casa, porque a mãe não estava de férias, quem estava de férias era só a Aninha. E aí a Aninha foi e falou, mãezinha,
manda um beijo pro meu irmão, fala que eu amo muito ele, que ele tome cuidado com as coisas e tal. E ela foi passar os dias com a vovó. E aí a vovó foi, acordou de manhã, deu um café da manhã gostoso, delicioso. Aí ela foi lá ver as vaquinhas. Aí ela viu a vaquinha, viu o bezerrinho mamando na mamãe, na vaquinha. Ela viu os porquinhos, aí viram os porquinhos também mamando na dona porca. Viu a galinha no galinheiro, botando os ovos, cuidando dos pintinhos. E aí ela falou assim, nossa, como Deus é perfeito, maravilhoso, né? A gente, além de cuidar desses bichinhos com responsabilidade, dando água, dando a ração, ou dando o capim e tal, e eles vão crescendo, vão se reproduzindo. A gente também tem algumas coisas que a gente se alimenta, né? Do leite, o ovo, né? A própria carne, né? E tudo, mas isso tudo com um equilíbrio. Então, a lei de conservação, ela existe para que a gente aproveite a encarnação. Se a gente não tivesse a lei de conservação, que a gente não tivesse medo do fogo, ou de tocar uma tomada e tal, a gente não ia viver muito tempo. Que aí o medo ele vai nos proteger, né? E vai fazer também a gente conservar com hábitos de higiene, hábitos de boa alimentação, hábitos de bons pensamentos, porque Deus fala que Deus e Jesus, né? Eles falam que nós devemos cuidar do nosso corpo, que o corpo é a morada do nosso espírito, é uma morada temporária, mas é uma morada do nosso espírito, quando está encarnado. E a gente tem o perispírito, que é o corpinho que separa, né? Tem o corpo, o perispírito e o espírito. E aí a gente deve cuidar, conservar, cuidar, né? Como eu falei aqui, para que nós possamos, quando partir, né, tivermos que morrer, a gente esteja com coisas boas no nosso espírito e no nosso perispírito. Porque aquilo que a gente escolher ruim, escolher para o mal, vai estar marcadinho. Se eu escolher ter sentimentos ruins, meu coraçãozinho vai estar marcado com coisas ruins. Se eu escolher que eu não vou continuar com aquela gravidez e tirar aquele filhinho antes do tempo, eu vou estar marcando lá a parte da reprodução, do órgão reprodutor. Para uma próxima vida, eu vou estar, de repente, com uma dificuldade. Para mim, resgatar aquele erro, né? Então, assim, a gente deve ter a lei de conservação, existe a lei de reprodução e existe a lei de destruição, mas todas elas estão em equilíbrio. E nós, espíritos imortais, devemos cuidar do nosso planeta, cuidar dos bichos, das plantas, das águas, dos rios, cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa família, porque é muito importante a gente agradecer essa oportunidade. Então é isso, meus amores. A Aninha, ela foi passar um tempo com a vovó, conheceu os vários bichinhos que tinham suas famílias, que nós devemos cuidar, né? Que a gente deve construir com equilíbrio, não derrubando as florestas, não cortando as árvores para ser madeira, para fazer casa de madeira e tudo. A gente tem que ter um equilíbrio em tudo, para a gente agradecer essa oportunidade única que é a encarnação. Então é isso, meus amores. Espero que vocês guardem no fundo do coração de vocês a importância de valorizar a vida. Um beijo e um abraço a todos. Tchau, meus amores.